Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nesse mês de outubro, nós comemoramos 220 anos do nascimento de Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita. E no mês que vem, novembro, vai acontecer na cidade mineira de Juiz de Fora um evento que vai buscar aprofundar os estudos sobre a obra de Kardec e a continuidade das ideias trazidas por ele nos dias atuais. Nós vamos falar sobre esse evento maravilhoso no programa de hoje. Mas antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Meus amigos, a casa não se levanta sem alicerces. O rio não desliza sem leito. A árvore não se ergue sem raízes. O compositor não chegaria à obra-prima sem a iniciação do solfejo. O sábio não penetraria o templo da cultura sem antes acomodar-se com o impositivo do alfabeto. O médico não conseguiria curar sem apoiar-se no estudo e na experiência. O milagre, em qualquer circunstância da vida, não é mais que labor intenso de recapitulação, de sacrifício, de persistência e devoção no objetivo a atingir. Se adquiris no mundo o comprimido para dor de cabeça, se pagais o ingresso ao parque de diversões, por que motivo conseguireis a fé sem trabalho perseverante na compreensão da vida e no burilamento da personalidade? Nada existe sem preço. A lei de retribuição funciona em todos os caminhos do universo. Sementeira e colheita, ação e reação. Temos o que buscamos. Atraímos invariavelmente o objeto de nossa procura. Assim, pois, se desejais direitos no céu, não olvideis as obrigações na terra. Se ao invés de aguardardes a passagem dos milênios no tempo, que tudo transforma e tudo amadurece, vos esforçardes desde agora na sublimação da própria alma, através da renunciação às sombras do egoísmo e da ignorância, do exclusivismo e da crueldade, mais depressa formareis o vosso patrimônio de merecimento e entrareis de imediato na posse dos tesouros da luz. Emmanuel. Hippolyte Léon Denisard Rivail foi um educador, autor e tradutor francês que, sob o pseudônimo de Allan Kardec, como todos sabemos, se notabilizou como o codificador do Espiritismo. Ele nasceu na cidade francesa de Lyon no dia 3 de outubro de 1804 e, portanto, nós estamos completando 220 anos do seu nascimento. E desencarnou em março de 1869 em Paris. Quando ele morreu, vítima de um aneurisma aos 64 anos, estima-se que as suas obras estavam já sendo lidas e estudadas por cerca de 8 milhões de adeptos. Pois bem, aqui no Brasil, na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós teremos entre os dias 29 e 30 de novembro o primeiro evento universitário sobre pesquisas acadêmicas a respeito da obra, da vida e do pensamento de Allan Kardec.
Vai ser aberto a pesquisadores e também ao público em geral. E o evento será realizado de forma presencial na universidade, no Instituto de Ciências Humanas da universidade, mas também vai poder ser acompanhado online por todos aqueles que quiserem. O evento faz parte de várias atividades científicas que serão desenvolvidas ao longo de 2024 e 2025 e está sendo organizado pelos professores e pesquisadores do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, o NUPES, e também pelo Núcleo de Estudos de Culturas Políticas, Religiosas, Jurídicas e Institucionais, o NECREG, com os profissionais como Adriana Gomes, Marcelo Bulão e Angélica Aparecida Silva de Almeida. A pesquisadora Angélica Aparecida, que é doutora em História pela Unicamp, foi, inclusive, entrevistada pelo jornal Folha Espírita na edição deste mês, e ela contou que até onde ela tem ouvido falar, nunca foi realizado antes algum congresso científico que fosse focado na investigação da vida e da obra de Allan Kardec. O campo de estudos sobre a história e a ciência das religiões vem crescendo no Brasil e no mundo todo. Porém, estudos sobre o Espiritismo, que é a terceira maior religião do nosso país, e especificamente sobre Kardec, ainda são muito restritos. E ela pensa que o caminho certo que devemos seguir é justamente nós avançarmos nessa área de pesquisa, conduzindo pesquisas acadêmicas sérias que possam gerar um impacto positivo real nesse campo do conhecimento. E nesse evento, em Juiz de Fora, vão se apresentar pesquisadores de peso das mais diversas áreas e das mais diversas instituições acadêmicas do nosso país, que desenvolvem pesquisas com grande profundidade sobre a doutrina, sobre a vida de Kardec, sobre documentação que ele deixou, algumas dessas pesquisas em parceria com universidades de outros países. Por exemplo, o físico e professor titular de Filosofia e Ciência da Unicamp, Silvio Schibeni, que estará apresentando a conferência Allan Kardec e o Positivismo. André Ricardo de Souza, que é professor de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Rogério Passos Severo, que é professor de Filosofia da Federal do Rio Grande do Sul. Cosme Massi, que é doutor em Lógica pela Unicamp. E muitos outros nomes. Por exemplo, Alexander Moreira Almeida, professor titular de Psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora e que é o diretor do NUPES e é também coordenador da seção de Espiritualidade da Associação Psiquiátrica da América Latina. Temos também Humberto Schubert Coelho, que é mestre pela Federal de Juiz de Fora, doutor em Ciências da Religião, com pós-doutorado na Escola Superior de Teologia na Universidade de Oxford, e outros nomes de peso também, como Klaus Chaves Alberto, mestre e doutor pela Federal do Estado do Rio de Janeiro, que possui pós-doutorado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, entre tantos outros professores e pesquisadores renomados que estarão presentes no evento. A professora Angélica explicou na sua entrevista para a Folha Espírita que a finalidade é apresentar pesquisas científicas e acadêmicas sobre a vida, sobre a coerência das ideias, sobre a obra e sobre as influências de Allan Kardec. Além disso, também vão realizar o lançamento de um dossiê do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E esse dossiê vai apresentar os principais resultados das pesquisas que foram realizadas. Bom, quem quiser saber mais sobre esse evento incrível e também quiser ajudar a divulgá-lo para mais pessoas, pode ler na íntegra essa entrevista, que está no site do jornal Folha Espírita, onde a Angélica conta mais detalhes sobre tudo o que vai acontecer, os temas que serão apresentados, e também pode-se saber mais sobre o evento e como se inscrever tanto na versão presencial como na online, no site da Simpla. Lembrando, então, que o evento vai acontecer agora, nos dias 29 e 30 de novembro, e o nome completo é Primeira Jornada de História do Espiritismo. Vamos divulgar!
Olá, agora nós vamos ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Certa vez eu li uma mensagem que me inspirou para tratar do tema aqui no nosso programa. Não é a primeira vez, mas a gente sempre retoma esses temas importantes, né, que nos fazem refletir sobre o nosso comportamento. Eu achei muito interessante a abordagem que o pessoal da equipe Caminhos de Luz fizeram a respeito de como nós lidamos com os problemas. Afinal, todos nós temos problemas. E o que achamos que seja problemas nada mais são que situações que temos de enfrentar. Tais situações têm como característica nos tirar o sono, nos tirar da zona de conforto, dependendo do grau de seriedade, do quanto que esta situação mexe conosco. Elas nos reviram por dentro, essas situações, né? Tira-nos até a estabilidade em alguns casos. É assim que eu costumo definir os problemas da vida, como sendo essas situações. Todos já passamos pela experiência de enfrentá-las e toda vez que nós passamos pelos problemas, somos testados pelas condições incômodas que eles nos impõem. Normalmente, o tempo de duração dos chamados problemas é relativamente longo. Raramente são problemas, né? Estou falando dos problemas reais. Eles são de solução no curto prazo, esses que nos aborrecem, que nos deixam fora, né, do trilho. Assim, é comum que carreguemos determinada situação por dias, meses e até anos. No entanto, pensem comigo, a nossa existência, ela não pode se transformar no problema. Ninguém consegue aproveitar a vida com todo o seu potencial se viver o problema o tempo todo. Por esta razão, existem pessoas que afirmam deixar os problemas lá fora antes de entrar em suas casas. E é exatamente neste ponto que a lição me chamou a atenção ao contar o seguinte: Geraldo convida seu amigo Nóbrega para jantar em sua casa. Os dois chegam juntos, né, à casa do primeiro, né, do anfitrião, né, e de repente o anfitrião ele para debaixo de um ipê, abraça a árvore, né, e fala algumas frases muito baixinho, fazendo gestos repetidos
como se estivesse pendurando algo na árvore. Nóbrega ficou intrigado com a cena, mas foi discreto, não comentou nada na hora. Após o jantar, os dois sentaram-se na varanda para um cafezinho. Aí então Nóbrega, mais à vontade, perguntou ao amigo sobre o que assistir à entrada da moradia junto ao IP. Aí Geraldo respondeu que se tratava de uma rotina que ele cumpria toda noite ao chegar em casa. Disse que antes de entrar no seu lar, pendurava na árvore todos os problemas que o constrangia e assim conseguia passar a noite tranquilo junto à família. De manhã, ele ia até o IP e pegava os problemas de volta e às vezes alguns já não estavam mais lá. Era a forma que descobrira de manter a paz no lar, não levando os problemas para dentro de casa. De imediato eu achei que a lição é bem coerente, né? Mas refletindo um pouco mais sobre a mensagem, eu pensei que talvez não seja exatamente esta a melhor forma, né, de lidarmos com as questões que nos afligem. O nosso amigo Geraldo, ao agir daquela maneira, ele parece evitar, né, avaliar de frente seus problemas e talvez esteja insistindo em encontrar sozinho a solução. Daí eu me lembrei que conheço pessoas que agem de maneira similar e não é por isto que eu as encontro com serenidade suficiente e necessária para enfrentar as situações problemas. Ao contrário, parecem exauridas e sem saída. Muitas vezes estão apenas pensando em círculo, sem a clareza essencial desta situação. Poupar a família, eu até entendo que existem questões, não é tudo que eu vou levar para casa, né? Mas, em se tratando de questões mais sérias, em que nós não encontramos uma solução no curto prazo, poupar a família, não compartilhando esses problemas com maturidade, além de não ajudar a encontrar a solução, pode muitas vezes, ao excluir os que amamos, né, desse processo de busca de solução, levá-los ao falso mundo do contente, né? Se tiverem de lidar com problemas ainda mais complexos no futuro, eles terão consequências sérias, porque não aprenderam a pensar, a buscar solução, né? Não, porque lhes foi poupada essa prática. Não estamos aqui, em absoluto, dizendo que devemos despejar todos os problemas nos ombros dos nossos familiares, né? O que deixará certamente todo mundo chateado, para baixo. Estamos falando em compartilhar, conversar, em dialogar abertamente, ouvir as opiniões dos mais velhos e dos mais novos, e se o problema repercute sobre a instituição familiar, nada mais desejável que todos cedam uma parte para o bem comum, se este for o caso. Poupar os filhos de participarem das questões mais sérias que afligem o pai ou a mãe, certo? É negar-lhes a oportunidade abençoada de amadurecerem, de se fortalecerem para a vida. Ao contrário, se dividimos os problemas com a família, estamos fortalecendo os laços familiares, né? A cumplicidade dos cônjuges e formando nossos filhos para serem adultos
fortes e preparados para as lutas a que todos nós estamos sujeitos a enfrentar no decorrer da nossa existência. É bom esclarecer que estamos falando em compartilhar as preocupações que nos afligem de forma amistosa e colaborativa, e não com azedumes, em alguns casos até com acusações recíprocas, o que é muito desastroso para todos. O mais importante é contar com ouvidos atentos que nos ouçam, e se o interlocutor não puder ajudar efetivamente, só o fato de nos ouvir já é de grande valia. Lembrando que muitas vezes só o fato de verbalizarmos nossos problemas, mesmo que o nosso ouvinte nada diga, nos auxilia muitas vezes a encontrar a solução. Isso já foi provado, pela ciência, enfim, dessas relações humanas. O fato de verbalizar em voz alta nos faz, muitas vezes, encontrar o que nós buscamos. Bom, e isso, gente, é muito importante. Eu gostaria, então, de deixá-los aqui com esta reflexão, e desejar a todos uma boa continuidade aí da semana e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Guerras, por que acontecem, cujos esclarecimentos foram nos trazidos pelos espíritos da codificação espírita, conforme consta no Livro dos Espíritos, questões 742 até 745, e também os esclarecimentos a respeito de cada questão no O Livro dos Espíritos, que o Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, nos legou no livro Filosofia Espírita. Então, vamos hoje à questão 742 do O Livro dos Espíritos. Qual é a causa que leva o homem à guerra? E os Espíritos respondem: predominância da natureza selvagem sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que a guerra é para eles um estado normal. Contudo, à medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque as suas causas são evitadas, e quando é inevitável, sabe aliar à sua ação o quê? O sentimento de humanidade. E o Espírito Miramês complementa esses ensinamentos dos Espíritos, dizendo: a fonte de onde emanam as ideias de guerra é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. É a ignorância do ser humano que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente. Eles desconhecem a fraternidade que faz ligar todos os povos, uns amparando os outros pelos fios do amor em nome da caridade. As guerras, porém, são como que operações de socorro, um tumor maligno das sociedades. Somente por elas, alguns povos acordam para a vida melhor. O mundo espiritual inferior junta-se aos homens para instigar essas ideias de ódio e de violência. Entretanto,
Deus sempre acode aqueles que sofrem e dá assistência aos ignorantes. Por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo aguilhão da dor. É a lei do semelhante curando o semelhante. Observemos que as guerras são filhas do primitivismo. Os homens primitivos viviam em guerra constante com os outros. Com o perpassar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais para depois desaparecerem do planeta, onde a vida será somente de paz. Os homens são tão acostumados às guerras que criaram os ministérios da guerra ao invés de ministério da paz. Condicionaram-se em tais pensamentos inferiores. Porém, o descondicionamento lhes custará muito caro. O homem, infelizmente, só conhece um direito que sempre prevalece: o do mais forte em armas e dinheiro. Ele deixa de pensar na fortaleza da moral e no amor, e os mais fortes tomam as primeiras cadeiras nas decisões quando as ações se reúnem para tal empreendimento. Os povos que dirigem os destinos do mundo, como eles alegam, gostam dos primeiros lugares, bem como de se exaltarem ante aos pequeninos. Entre mentes, é bom que escutemos o Evangelho nesse sentido, anotado por Mateus no capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quantas nações no passado se exaltaram e hoje se encontram de cabeças baixas, humilhadas? E outras tantas que foram humilhadas e hoje se encontram em posição de destaque? A vida é uma roda. O sol banha a terra em todos os lugares e cada região recebe seu hálito benfeitor em determinado momento. Todos têm a sua vez. Assim será igualmente com os homens, pois a reencarnação é o processo de mudanças, dando oportunidades a todas as almas. Sabes onde residem as causas das guerras? É nos sentimentos. Com os pensamentos reformados, desaparecerão os efeitos. A melhor guerra à qual deveremos nos alistar para o melhor combate é a guerra interna contra os piores inimigos que existem, que são os defeitos morais. Assim, as guerras fratricidas deixam de existir por força da lei de amor. E o espírito Miramês conclui suas explanações. À medida que os homens progridem espiritualmente, as guerras e tudo o que provém delas, como sofrimento, vão desaparecendo como por encanto. E as bênçãos de Deus, pelos canais de Jesus, ficarão mais visíveis para a nossa paz. Amigas e amigos, essas explanações feitas pelos espíritos da codificação e pelo espírito Miramês deixam bem claro que, então, o que temos todos nós que fazer é trabalhar, trabalhar e trabalhar, sempre em consonância com os ensinamentos e exemplos do nosso mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, para evitarmos as guerras e dissensões entre povos e pessoas. E mais, para que um dia tenhamos o mérito de nos reaproximarmos desta grandiosidade que nos criou, Deus, pois Ele sempre deu
continua dando e dará a todos nós a oportunidade do crescimento moral e espiritual. Só temos que agradecê-lo pelas grandiosas oportunidades que dele sempre recebemos. Amigas e amigos, agradecemos a todos pela companhia. Os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. No próximo momento doutrinário, continuaremos as explicações sobre o porquê as guerras acontecem. Desejamos a todos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. E até o próximo encontro. Boas reflexões. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor, de fé, de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.